Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado estadual e próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Alencar da Silveira. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado por essa oportunidade que a gente tem nesse final, que a gente está na reta final do nosso mandato no Legislativo Estadual. Eu ia começar perguntando justamente isso. O senhor está próximo de encerrar a vida política. Qual que é a trajetória que o senhor faz? Eu faço de um dever cumprido. Eu faço fui um vereador que fiz boas leis, cheguei à presidência da Câmara Municipal, cheguei na Assembleia Legislativa depois de 6 anos de Câmara Municipal. Fui o último do meu partido no número de votos naquela legislatura. Nós fizemos, o PDT naquela época fazia 8 deputados, e passou 4 anos eu fui o mais votado do partido pelo um trabalho que a gente tem. Porque eu acho que o político não pode trabalhar só em época de eleição. E durante todos esses mandatos eu consegui bater alguns recordes na Assembleia, como ter o deputado com mais tempo de mesa diretora. Eu tive a oportunidade de estar ao lado de Alberto, ao lado da presidência de Alberto, de Diniz Pinheiro, de Adal Clever, de Agostinho Patrus e agora de Tadeuzinho. Então eu tive a oportunidade de estar ali por 5 mandatos. Desses 8 na Assembleia, tive a oportunidade de presidir várias comissões na Assembleia e ser relator do transporte na Lei Orgânica de Belo Horizonte, quando em 90 a gente fez a Lei Orgânica, onde nós estadualizamos, ou melhor, municipalizamos o transporte público. E deixou Belo Horizonte tomar conta do transporte, que o transporte antigamente era metropolitano. E aí Belo Horizonte, com o meu trabalho dentro da Comissão de Transportes da Assembleia na Lei Orgânica, nós conseguimos deixar claro que quem cuida do trânsito de Belo Horizonte tinha que ser Belo Horizontino, tinha que ser a Prefeitura de Belo Horizonte, não podia colocar o governo do Estado para tomar conta. A gente tirou do Estado e colocamos na Prefeitura. E na Assembleia, onde a gente teve uma convivência durante todos esses anos com mais de 350 parlamentares que ali passaram, que ali seguiram para frente, e uns que ficaram ali 1 mandato só, 2 mandatos. Eu tenho 8 mandatos ali. Comecei a minha vida pública, você não era nascida, né? Só lembrar, Letícia, você não era nascida quando eu comecei a minha vida pública em 88. E eu acho que fiz boas leis que mudaram os costumes da população mineira. Fiz a lei antifuma, a primeira do Brasil, constitucional. Hoje ninguém fuma mais em ambiente fechado. Aí depois, tá bom, mas depois teve... foi a nível nacional, mas a minha era constitucional, e Minas Gerais deu exemplo, sancionado naquela época pelo governador Aécio Neves. Fiz o passe livre para idosos e deficientes ao lado do deputado Diniz Pinheiro, que era o presidente da Assembleia. Levei o projeto, presidente, vamos fazer e vamos colocar o passe livre para idosos e deficientes no transporte interestadual. Minas Gerais, você não podia pegar um ônibus aqui, um deficiente em Belo Horizonte, e ir para Salinas, por exemplo. Fiz a ficha limpa, a primeira do Brasil, que depois virou nacionalmente um movimento popular, através do Peninha, colega jornalista, a gente tomando uma cerveja, ele falou, engraçado, né? Você, para ser candidato, você tem que ter ficha limpa, você não pode ter nada. E engraçado que tem ex-prefeitos que deram problemas nas cidades, como são amigos do governador. O governador, ele sai da prefeitura e o governador arruma um emprego no Estado. Eu falei, então vamos fazer uma lei da ficha limpa. E foi a primeira do Brasil. Criei a TV Assembleia, a primeira TV do Brasil, e onde a gente já recebeu homenagem de todas as TVs, da Câmara Federal, quando estamos fazendo 30 anos, no dia 30, a TV Assembleia faz 30 anos, a primeira TV do Brasil, onde nós mostramos o costume do Legislativo. Aí um amigo nosso, deputado, falava assim, Alencar, você quer mostrar a cara
da Assembleia, mas desse jeito que você está mostrando é a sua cara, não. Você está mostrando tudo da Assembleia. E foi isso que a gente conseguiu fazer dentro da Assembleia. A gente conseguiu colocar uma televisão que a gente entra na casa de cada um, que cada eleitor hoje tem a chance de fiscalizar. Porque antigamente, vamos lembrar, Letícia, quando você nasceu, a gente não tinha ainda uma rede social forte. A gente, o deputado, eu cheguei na Assembleia quantas vezes o deputado falava, olha aqui, nós estamos falando sobre o problema na cidade de Salinas, problema de água, problema que a Copasa não está acendendo, e o senhor presidente tem como lida, porque saía a publicação só no Minas Gerais. Não tinha o quê? Não tinha ninguém que acompanhava o dia a dia ali do trabalho parlamentar. Hoje não. Hoje tem o celular, hoje tem o WhatsApp, hoje tem toda a informática. E naquele tempo não tinha, mas já tinha a TV Assembleia que a gente entrava na casa de cada um. E vários outros projetos que nós tivemos. Proibimos os animais em circo. Ninguém antigamente falava, coitadinho do cachorrinho lá de casa. Não. O negócio virou um modismo. E antes de ter esse modismo, nós proibimos a carrocinha de cachorro, de sacrificar os animais ali. Antes desse modismo todo que a gente tem hoje, né? Eu tenho meu pet lá em casa, eu tenho meu cachorro lá em casa, que é o único que eu chego em casa e faz festa para mim, e todo mundo que tem um cachorrinho sabe. A mulher está assistindo uma televisão, a Júlia, minha menina, está assistindo, o Arthur conversando lá dentro, eu chego dentro de casa, é o único que sai para me receber o meu cachorro, que chega, pula e faz a graça. Então, esse modismo todo dos animais, nós conseguimos, antes disso tudo, proibir animais em circo, cuidando. Então, todo esse trabalho, eu tenho, e posso falar, eu tenho um trabalho muito bom. A defesa do jogo, vamos falar aqui, ó. Alencar, mas você sempre defendeu o jogo, a gente sempre defendeu a legalização do jogo. A gente tem vários projetos querendo proibir questão de bets. Qual que é o posicionamento do senhor? Eu sou contra as bets. Eu acho que bet tem que ser bet. Você não pode pegar um telefone e ter um cassino que você está levando para dentro de casa. Eu sempre fui defensor da legalização do jogo. Vamos falar, ontem eu conversava com um amigo, a gente falando, olha aqui, ó, nós temos hoje 60 mil funcionários de um cassino, que é o Bellagio em Las Vegas. Ele funciona 24 horas, ele tem hotel, tem tudo ali, e o que acontece? Ele arrecada os impostos. A pessoa sai de casa e vai para lá. Hoje você está na ponta do telefone, olha o tanto de gente que está se matando. Depois que nós começamos a campanha. Bet é aposta esportiva, sou favorável. Eu sou contrário. A aposta em cassino, a aposta em maquininha, eu sou contrário. A aposta em bingo, eu sou contrário. A aposta do jogo do bicho ali dentro. E quero lembrar, sempre lutei pela legalização do jogo. E deixo na Assembleia Legislativa um projeto e pretendo votar, antes de ir embora, proibindo as máquinas de caça-níquel, vindo a legalização em bares e padarias. Isso nós não podemos aceitar. O jogo tem que ter as casas de jogos que vai ter, onde o menor não pode passar nem perto, ele não pode entrar, onde nós vamos ter, você vai entregar uma identidade e vai ver a sua condição hoje, se você não tem problema financeiro, se você não tem nenhuma denúncia contra você ali dentro, isso tem que acontecer, não pode estar no telefone. E sempre lutei pela legalização do jogo do bicho, sempre lutei pela legalização do jogo do bicho, onde eu sempre vi o cambista tinha que ser reconhecido como o trabalhador que é. O cambista tem que ser reconhecido porque ele criou a família dele. Não pode ser da maneira que está sendo hoje. E a gente, quando vê o jogo do bicho no telefone, o coitado do cambista, que eu sempre falei que eu estou lutando para ele ter fundo de garantia, 13º, hoje a pessoa acabou também com o jogo do bicho, que ele faz o jogo do bicho no telefone. Então a informática chegou, eu estou assustado com ela, mas sempre defendi a legalização do jogo. Sempre fui muito transparente nisso, nunca fui banqueiro, nunca fui campista, conheço o jogo do bicho no Brasil inteiro, fui presidente da CPI dos bingos em Minas Gerais, ao lado do Durval Ângelo, e nós colocamos 12 empresários que estavam agindo incorretamente na cadeia. Então, o que acontece? A gente fiscaliza, eu sempre tive essa oportunidade de fiscalizar com boas ideias, principalmente quando a gente fala de jogo, com tranquilidade, eu falo isso. Sou presidente do melhor time do Brasil, que é o América Mineiro,
que agora nós estamos na Série B, mas brevemente nós estamos voltando para a Série A, mas temos que lembrar, Letícia, esses anos todos nós plantamos, olha aqui, ó, nós plantamos amigos dentro da Assembleia. Eu tive a oportunidade de conviver e viver com vários amigos, com vários companheiros dentro da Assembleia Legislativa, onde eu tive a oportunidade, e todos nós dentro da Assembleia, todo mundo, mas o deputado fica ali, o deputado de repente ele convive mais com a vida, com os amigos dele, ou com os colegas dele de trabalho dentro da Assembleia Legislativa, do que com a própria família dele dentro de casa. Porque o deputado ele não trabalha só ali, quando ele está no plenário, ele sai no fim de semana, que ele vai ter que encontrar o eleitor dentro de casa, dele, dentro da casa do eleitor, ele tem o dia a dia do trabalho político. Então, isso tudo nós fizemos, lembrando que o político não pode trabalhar só para a eleição. Por isso eu consegui todos esses mandatos, os 10 mandatos que eu tenho. O senhor falou de todos esses bons feitos, né, do senhor, mas tem algo que marcou negativamente? O que vem à mente do senhor? Desse tempo todo que... Eu acho que não. Eu acho que nós temos... Eu tive a oportunidade de ser deputado, de ser vereador, de ter um convívio, de fazer boas leis em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E ter a Assembleia, a melhor Assembleia do Brasil. Uma Assembleia que não está envolvida em escândalo, uma Assembleia que não tem envolvimento com nada de errado. Os presidentes que ali passaram e a mesa diretora nossa sempre se preocupou com a imagem da Assembleia. Nós sempre tivemos uma direção na Assembleia, que é a direção da casa, direção de que o presidente que sai, ele tem um diretor geral na Assembleia, que hoje é o Cristiano, que foi Eduardo, que foi Dalmir de Jesus, foram os deputados que passaram, os diretores que passaram durante esses anos todos. Funcionários efetivos da casa que se preocupam com a casa, que se preocupam com os funcionários da casa e que colocam a casa hoje a melhor, se não a segunda, mas vamos colocar a melhor Assembleia do Brasil, que tem um corpo de funcionários que resolve, um corpo de funcionários, todas as Assembleias do Brasil. E eu posso falar que nós criamos também, há 29 anos atrás, ao lado do Agostinho Patrus, presidente, a UNALE, que é a União Nacional de Legisladores Legislativos. Tivemos a oportunidade de ser presidente. Agostinho Patrus, Miguel Martini, que já não está aí mais com a gente, foi presidente, e eu sou o terceiro mineiro presidente. Sou presidente do conselho da UNALE, já tem mais de 20 anos, quando eu deixei a presidência, e a gente consegue mostrar a Assembleia de Minas, ela é exemplo para todas as casas. O que dá certo em Minas, o projeto que dão certo aqui, a gente manda para todo o Brasil. E tudo que a Assembleia fez até hoje, ela fez sendo uma Assembleia bem dirigida e com uns funcionários, com a sua direção muito num alinhamento que a gente preocupa com o dia a dia. Falando dessa questão de Assembleia, a gente está há quase 7 anos do governo Zema e só agora que está próximo de conseguir a primeira privatização, que sempre foi uma bandeira do governador. Na avaliação do senhor, por que o governo conseguiu, demorou tanto para conseguir viabilizar algo que era uma proposta, que era uma plataforma desse governo? Primeiro que a gente tem que analisar o seguinte, não é tudo que tem que se privatizar. Acho que o governo anda bem com a iniciativa privada. Mas quando a gente vê um problema da Copasa, eu vou deixar bem claro aqui, eu nunca vi nenhum parlamentar, com esses parlamentares todos a não ser um deputado que era funcionário da Copasa, que a gente tem, ele não está mais aqui, que era o Fábio Avelar, funcionário da Copasa, teve um mandato de deputado estadual, eu era o único deputado que falava bem da Copasa. Eu falei aqui que eu convivi com mais de 350 deputados. Eu nunca vi desses 350 nenhum deputado falar bem da Copasa. Ou conseguir voto falando bem da Copasa. Na época da eleição, eu tive com o Rogério Correia, deputado federal, falei, quem te viu, quem te veio, Rogério. Você agora brigando aqui, juntamente com a bancada do PT, para não tirar o referendo, que na época eu não votei, eu não estava no plenário, eu estava viajando com o Nali, então não votei o referendo, então eu tenho tranquilidade de falar.
E eu falava com ele, olha, você sempre falou mal da Copasa e eu sei aqui agora defendendo a Copasa. Então, o que acontece? A Copasa, ela está sucateada há muitos anos. Ela vem sucateada com o Eduardo Azeredo, ela vem sucateada com a Aécia, ela vem sucateada com o Itamar, ela está sucateada com o Zema, e o Zema acabando agora também. E o que acontece? Ninguém vai colocar dinheiro na Copasa. E Minas Gerais precisa do ativo Copasa para viabilizar o Propag. Porque se a gente tivesse deixado o regime de revocação fiscal, estava toda Minas, todos os funcionários hoje com a situação muito difícil e o próprio Estado com a situação difícil. Então é com tranquilidade quando a gente vê essa votação da Copasa, porque a Copasa precisa de alguém para investir. A iniciativa privada vai investir? Vai investir. E eu acho que está. Aí tem um compromisso da Assembleia fiscalizar, compromisso do presidente Tadeu e de todos os deputados que ali estão. Nós estamos falando de deputado de governo e deputado de oposição. Se chegar a ser vendida, se for vendida, com certeza nós vamos fazer uma lei para quem comprar, vai ter uma tarifa social. Para quem comprar, vai ter que cuidar bem. Para quem comprar, não pode fazer o que a Copasa faz hoje. Cobra um esgoto que não cuida desse esgoto. Eu tive várias cidades. Eu estive numa ação contra a Copasa na cidade de Salinas, na época com a vereadora Edna Sarmento. Bom, fizemos uma ação contra a Copasa porque estava cobrando esgoto e não tinha esgoto, a qualidade de água péssima, e nós fizemos uma ação contra a Copasa. Anos passaram também, fizemos na cidade de, deixa eu até colocar aqui, ó, questão de Joaíma. Joaíma era puro barro que chegava na pia da população e a Copasa cobrando caro. Então, hoje em Belo Horizonte, nós temos a Copasa, tá bom, a Copasa faltou água outro dia no Jardim Alvorada, estou vendo no Jornal Tempo. Faltou água, o pessoal com balde, falta água aqui, falta água ali. A situação no interior é 10 mil vezes pior. A situação da Copasa, o atendimento que ela dá no interior é pior. É por causa dos funcionários? Não. É por causa da direção que não cuidou. Quantas vezes nós ouvimos falar obra de pá debaixo da terra não dá voto? E isso que aconteceu o tempo todo. Nós sempre cobramos uma melhoria. Não teve, então agora nós vamos cobrar de um órgão que, se ganhar, vai ter que seguir a determinação da lei que vai ser imposta para ela. Isso nós deixamos bem claro, Letícia. Agora, põe na cabeça o seguinte, a Copasa, eu vou dar um exemplo aqui pertinho da gente, Várzea das Flores. Nós temos o bairro Caivera, que a Copasa estava jogando esgoto dentro da lagoa da Várzea das Flores. A Várzea das Flores é o quê? É uma caixa d'água que o Belo Horizontino, que a região metropolitana bebe. A Várzea, nós estamos falando de Várzea das Flores. Do lado de Betim, o Vitório, quando foi prefeito, não deixava nunca ninguém chegar perto ali. De esgoto nem nada. Contagem, tá chegando lá, a Copasa já tinha que ter resolvido. Várzea das Flores, já tinha que ter pego. Vamos desassorear a lagoa, vamos aumentar essa produção dessa caixa d'água aqui, que é o grande petróleo do próximo século, com certeza. Então vamos cuidar da lagoa. Nós denunciamos várias vezes. Vou contar para você, por que a Pampulha é do jeito que é? Por que a Pampulha está poluída? Eu já esquiei. Não é do seu tempo, Letícia, que você não estava nem sonhando em nascer, mas a gente esquiava dentro da Lagoa da Pampulha. A gente andava de barco dentro da Lagoa da Pampulha. E hoje a gente vê o esgoto chegando. Por quê? Quem joga o esgoto ali dentro? É a Copasa. Por que a Copasa não tratou o esgoto para cuidar da lagoa? Por que ela cobra o esgoto de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim e deixa o esgoto embora para a Lagoa da Pampulha? Será que eu estou falando? Então são coisas como essa, que olha aqui, ó.
O PDT fez uma... Eu ia falar justamente isso. O PDT fez um agravo, né, ao voto do senhor e do deputado estadual Thiago Cota por votarem favoravelmente à retirada da questão do referendo. O senhor acha que o senhor contrariou as diretrizes do partido? Não, primeiro o seguinte, nem o deputado Alencar da Silveira, nem o deputado Thiago Cota, nem a bancada do PDT teve uma orientação do partido. Então, mas o Brizola era contra a privatização. Eu sou um admirador do Brizola. E o Brizola, se estivesse elogiando, vendo a Copasa desse jeito, ele também ia falar o seguinte: esse referendo tem que cair. E nós não votamos contra a privatização. Nós tiramos o referendo. O referendo é por quê? Eu acho que todo mundo tem que entender. Pô, a população podia opinar. Se a população opinasse, eu tinha certeza que ele não quer saber de Copasa, não. Eu tenho certeza disso, pelo que a gente conversa com todo mundo. Mas como o senhor viu as críticas do partido? Eu vejo que eu respeito, falava com o presidente Mareringer ontem, falava com o presidente Lupe, eu respeito, mas eu acho que tinha que ter um conhecimento que o PDT não tinha. Nós votamos contrário o referendo. Por quê? O referendo, gente, só pode, Letícia, ser votado em dia de eleição. Você não pode falar, eu quero um referendo para a gente ver se pode vender a Copasa. Esse referendo vai ser no próximo mês. Vamos fazer ele dia 1º de dezembro. Vamos parar Minas Gerais e vamos fazer um referendo. Não pode. Só pode se fazer o referendo juntamente com a eleição. Mas o governo federal deu mais tempo para a questão ali da dívida. Não dava tempo de esperar? Ele deu mais quanto tempo? Mais 2 meses? Se daqui a 2 meses, vamos lembrar, se daqui a 2 meses nós precisamos de vender a Copasa para dar os primeiros 20% do Propag. Nós precisamos garantir o que a gente está negociando com o governo federal. Aí a gente vai ter que vender a Copasa. A gente precisa desse dinheiro para não perder. Para não perder a mão inteira, vamos perder os anéis. Né? Então nós vamos perder a Copasa. Aí o que ia acontecer? Nós podemos só ter o referendo em novembro do ano que vem, só na hora da eleição. Será que ia dar tempo? Então, com tranquilidade, conversei muito com o Thiago Cota, trocamos ideia, vimos toda a análise que olhamos por causa da venda da Copasa, por causa do que estava acontecendo e o porquê do referendo. E nós achamos por melhor votar pela retirada do referendo. Algum mal-estar todo mundo vai calar, vai estar calando a boca da população? Lógico que não. Ali nós temos 77 representantes do povo mineiro. Eu represento 62 mil eleitores. Eu represento uma fatia desses eleitores e nunca decepcionei os meus eleitores. E eu tenho certeza absoluta que os meus eleitores hoje, quando se fala de Copasa, ele fica com o pé atrás. E a cidade que eu mais tenho voto, que eu tenho um carinho muito especial, é a cidade de Itabirito. Itabirito, nós temos a melhor água do Brasil. Em Itabirito, nós temos um tratamento de esgoto. Em Itabirito, nós cuidamos. E lá não é Copasa. Mas ficou algum mal-estar no partido, no PDT, por conta de desse jeito voto? Nenhum. Continuo até no próximo dia 30. Eu sou filiado ao PDT. Eu gosto do PDT. Vou lembrar que eu tive 2 partidos na minha vida, 2 partidos trabalhistas. O PTB, quando vereador, e fui deputado pelo PDT. Sou o mais antigo do PDT. Respeito o ponto de vista da meninada da direção do PDT. Sempre contribuí e ajudei em tudo que pude fazer com o PDT. O PDT é um partido muito tranquilo. O PDT é um partido que deixou sempre uma liberdade. A gente teve sempre uma conversa aberta, defendendo sempre a educação, o governador está tentando vender o colégio estadual. Vamos lembrar. Eu sou PDT. Você acha que eu sou doido de votar pela venda de um colégio, tirar um colégio estadual dali? Além disso, com a experiência que eu tenho, eu peguei os meninos do estadual e falei, olha aqui, ó, liga para um vereador chamado Eltinho, que é um menino novo, e vamos mudar. Gente, o governador quer dar, é um ativo muito grande que o governo tem, que é o
colégio estadual, o quarteirão do colégio estadual ali, Letícia, é um colégio, é caro, dá dinheiro para o Estado. Mas ele passa a não valer nada. Só mudar o zoneamento dele. Mudou o zoneamento, você não pode construir prédio. Não podendo construir prédio, não pode fazer nada. Vai continuar o colégio estadual. Dei a dica para os meninos devem ter ido lá, ou se não foi ainda, vai atrás do vereador, conversa com a Câmara de Vereadores e aprova a mudança de zoneamento do colégio estadual, e nós vamos continuar com o estadual ali. O senhor falou do governo Zema, né, dessa intenção. O senhor já foi muito crítico ao governo Zema nos primeiros anos de governo. Agora, como que o senhor avalia? Eu avalio o Zema bem intencionado. O Zema é um governador... Primeiro o seguinte, nós temos que lembrar que não pode fazer campanha como o Zema fez na primeira, né? Eu não vou usar avião, né? Avião eu ando de carro e tudo. E continuo usando avião. Eu não vou colocar deputado para ser secretário. E colocou deputado para ser secretário. Eu fiz leis que ajudei ele. Na hora que ele falou isso, eu já... não vou ter jeton. Secretário não pode ter jeton. Eu fiz uma lei bacana, proibindo o jeton. Ia ser lei. Aprovei o primeiro turno, ele vetou, depois o governo me liga e fala assim, Alencar, nós não temos condição de ter um secretário ganhando R$8.000 por mês. Nós vamos baixar o nível do secretário. Então, ele tem que participar de um conselho da CEMIG, um conselho aqui e ali, para completar o salário dele. E isso o Zema viu depois. Porque você não consegue. O Otton Levi é um grande homem que foi um bom secretário. Como é que o Otton, estou dando um exemplo pelo profissional que é, como é que você pega um profissional na qualidade dele, ganhando R$8.000 por mês? Não tem jeito, gente. Para você ter um bom profissional, você tem que pagar bem. Mas no balanço geral, o senhor acha que fez um bom governo? Tem feito um bom governo? O Zema ele tem boas ideias. O governo dele tem uma ajuda muito grande do presidente da Assembleia, Tadeuzinho, que quando é bom para Minas, a coisa anda. O que nós tivemos no passado de briga entre os poderes, nós não estamos tendo e vamos colocando com muita liberdade. O Zema é uma pessoa bem intencionada, mas entendo que vai chegar a hora dele agora e ele tem que ver a vida dele, o que vai ser. Nós temos 1 ano. Eu não posso falar como é que eu vejo o governo do Zema hoje, porque amanhã também eu vou estar num Tribunal de Contas, olhando as contas do Zema, eu vou estar olhando. Mas é uma pessoa, e posso falar, tenho um bom convívio com ele. Como tive com o Pimentel, apesar de ser oposição ao Pimentel, como tive com todos os governadores que tem. E costumo falar, na minha opinião, o melhor governador que já teve em Minas Gerais, para Minas Gerais, chama-se Aécio Neves. Com tranquilidade falo isso. Sou admirador do Aécio pelo que ele fez, pelo que eu acompanhei do governo do Aécio. Acompanhei um governo sério, um governo que fez, um governo que levou telefonia, que levou asfalto, que tinha programas ali do governo. O governo tinha programa de esporte, nós vamos fazer o Luz de Minas, nós vamos colocar em campo de futebol, iluminação, nós vamos fazer a saúde, então nós vamos fazer as UPAs, vamos fazer, entendeu? Teve uma programação que foi feita, o Aécio fez a programação, cumpriu toda e acertou, foi o melhor governador que teve. Então tem um excelente relacionamento com a Anastasia, com o Zema também. Com o Zema tem um bom relacionamento com ele. Pego o telefone, converso com o Zema, pego o telefone, converso com a Aécio, pego o telefone, converso com todos que são. O Zema é uma pessoa que ele escuta, não dá a opinião dele, mas quando a gente fala, governador, não é por aqui, é assim, ele escuta a gente. Como a gente fez com a vistoria veicular e cautelar agora, quando ele vetou, eu falei, governador, o senhor vetou, mas o senhor está... a pessoa vai comprar um carro, ela não vai comprar o mais, vai voltar a quilometragem do carro, vai comprar o carro batido, vai comprar um carro fiscalizado.
falou que você está com razão, derruba o veto. E foi feito, entendeu? Não tem... Ele quando chega, senta e ele pensa e ele coloca e troca essa ideia, é bom. O governador é bom. Deputado, o senhor falou que não pode analisar, até porque o senhor vai para o TCE e futuramente vai analisar as questões do governo. O vice-governador Matheus Simões já criticou algumas vezes as análises do TCE, que fez das contas do governo que foram aprovadas, mas com ressalvas. Na avaliação do senhor, o senhor acha que o TCE tem se excedido ou não? Eu acho que o TCE tem a liberdade dele fazer o que quiser. Eu chego no TCE, no meu discurso, você está convidada no dia 9, 10 horas da manhã, nós vamos falar. Eu chego no TCE, é a única coisa que eu vou falar. Chego para ser conciliador, fiscalizando e modernizando aquilo ali. Eu acho que o TCE tem toda a condição e está fazendo hoje. O TCE pode ser diferente de todo o Brasil. Nós temos leis que a gente pode seguir, mas nós temos condição de mostrar para todos os prefeitos como não deve fazer errado. Então é isso. Eu chego no TCE para ser conciliador, para ser fiscalizador e, acima de tudo, para ser parceiro uns municípios, de todos os municípios em Minas Gerais, de todo o governo em Minas Gerais, para a gente mostrar, acima de tudo, que não pode ser se fazer errado em Minas. Minas tem tudo para dar certo e eu tenho certeza, com o que vem fazendo hoje o TCE, com os conselheiros que ali estão, o que tem fazendo e dando oportunidade dessa discussão toda da sociedade, a gente vai continuar. E é isso que eu quero fazer nos próximos anos. O senhor vai chegar no TCE em um momento em que o presidente, o Durval Ângelo, está longe de ter uma boa relação com o governador Romeu Zema. Como que o senhor vai atuar institucionalmente com o governo em relação a isso? O Durval, eu trabalhei com o Durval. O Durval foi colega meu. O governador, ele pode ter divergência ao governador Zema, ao Zema, mas ao governo de Minas ele não tem. Agostinho da mesma forma. Todos nós que estamos na vida pública, que saímos de uma Assembleia Legislativa, nós queremos o melhor para Minas Gerais. Durval quer o melhor de Minas Gerais. Ele pode não gostar do governador, do nome Aécio. Zema. Né? Ele pode não gostar do Zema, como muita gente não gostava do Pimentel, pessoalmente. Mas na posição que ele tem hoje de presidente, e presidente no próximo ano, que a gente está chegando, eu tenho certeza absoluta que ele tem compromisso com Minas Gerais. Durval sempre teve compromisso com Minas, Agostinho sempre teve compromisso com Minas, e todos que ali estão hoje têm compromisso com Minas. Nós temos tudo para fazer melhor. E é isso que eu levo hoje e vou levar para dentro do tribunal. Essa boa convivência para a gente fazer uma Minas Gerais cada vez melhor. Ao longo, falando um pouco do processo de indicação e da aprovação do nome do senhor para o tribunal, o senhor chegou a trocar algumas farpas com o deputado Sargento Rodrigues, que foi convencido a retirar o nome dele ali pela candidatura, porque o nome do senhor já tinha ali a maioria. A candidatura dele incomodou o senhor? De jeito nenhum. A candidatura do Rodrigues nunca me incomodou. O Rodrigues é um parceiro que chegou na Assembleia depois que a gente chegou, quando de uma greve, chegou, e ele é bom de serviço. Rodrigues é bom de serviço. Chegou ele e o Cabo Moraes, todos os dois vieram do conflito que teve da polícia militar com o governo de Minas, né? Quando o Cabo Valério morreu. Você não lembra disso, mas foi num governo Eduardo Azeredo. Então ele chegou ali, chegou o Cabo Júlio para federal, e só ele está até hoje. O Rodrigues, ele é um militante e é uma pessoa que sempre defendeu a polícia militar e sempre teve os votos da polícia militar. Eu até ficava muito preocupado, se o Rodrigues deixa a Assembleia, quem vai defender o policial militar? Então o policial militar hoje fala assim, nós já temos que pensar em outro, né? Já porque o Rodrigues já pensou em sair, então a gente já pode, pensando em outro. Sua pergunta foi boa. A polícia militar, o tanto que ele não me incomodou,
Porque eu tenho certeza absoluta que o pessoal da Polícia Militar ligou para ele: ô Rodrigues, você não pode sair daí não, nós precisamos de você, nós precisamos do seu apoio à nossa tropa, entendeu? Então é isso, o Rodrigues. Agora a gente vai ter outras vagas ainda. Vai ter outras vagas. Quem que é o melhor nome, os melhores nomes na verdade? Não, nós temos vários candidatos agora. Eu acho que vai estar. Tem algum que é preferência do senhor? Não. Eu primeiro que eu não voto. Eu estou vendo hoje o próprio Sargento Rodrigues, candidato. Eu estou vendo hoje Tiago Cota, candidato também do PDT. Eu estou vendo hoje o Ulisses Gomes também, o Wilson Batista, Ione Pinheiro, que também é antiga. A gente não está muito velho, não, né? A gente está antigo. Eu e Ione Rodrigues também. Somos Tito Torres, que também é candidato. Então, tem vários, são os candidatos ali dentro, mas eu tenho certeza que depois vai pegar um alinhamento. Só a gente voltando um pouco para o assunto Assembleia, a gente falou a questão ali do referendo da Copasa e foi uma votação, eu até comentei com o senhor, uma votação quente, teve empurrões. O senhor acha que esse clima vai continuar ali no projeto de lei? Mudou muito a Assembleia. A Assembleia que eu via no passado, hoje nós temos dois lados. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Então fica essa briga dentro da Assembleia. Mas essa briga dentro da Assembleia, os deputados que ali estão têm, primeiro de tudo, o compromisso com Minas Gerais. Mas em questão da Copasa, no projeto de lei, o senhor acha que os ânimos ainda vão ficar acirrados? Mas são, porque é o seguinte, galeria cheia, sindicalista ali em cima, faz... O que aconteceu na Assembleia? Vamos só lembrar, gente. O que acontece em toda pelada que você faz com um amigo, todo futebol que você faz com um amigo, toda roda de discussão que você faz com um amigo, eu empurro aqui, empurro ali, que acabou. Ulisses e o Valadares, eu sou até suspeito de falar que eu sou amigo dos dois. Valadares sempre foi o meu parceiro, sempre foi meu amigo. Ele, a esposa dele, a Carol. O Ulisses, da mesma forma, amigo, parceiro, gente que a gente convive. Quantas vezes a gente... Sabe o que acontece na Assembleia? Eu vou voltar mais uma vez. Acontece na Assembleia da gente ter pode ter uma disponibilidade, uma disposição de ideias, mas no dia a dia, quando a gente conversa problema de filho, de família, de amigos, tudo ali. A gente sai de um plenário, muitas vezes, falando, vai sair brigado, tá brigado, ou não conversa com o outro. Não, a nossa briga fica ali dentro, partidária, ou de uma ideologia. Mas do lado de fora do plenário, a gente consegue conviver, consegue conversar. Nós tivemos, não vou falar o nome, mas nós tivemos, passado, 2 deputados da mesma... Foi o único caso que nós tivemos. 2 deputados da mesma cidade do interior que dentro do plenário brigavam e fora do plenário também não conversavam um com o outro. Não olhavam uma cara para o outro. Foi o único caso que nós tivemos na Assembleia. Agora, fora disso, são pessoas que a gente senta, que a gente conversa. Então, olha aqui, ó. A Assembleia nós temos que discutir ideias. Nós não podemos levar para coisa pessoal. Então, quando você fala do Rodrigues, sou parceiro do Rodrigues, gosto do Rodrigues, fiquei preocupado com ele. Se ele vai para o tribunal, como é que vai ficar o pessoal da Polícia Militar? E eu tenho certeza que depois que ele olhou, ele falou, pô, Alencar, você está tirando meus votos da Polícia Militar? Não, você pode não ter voto da Polícia Militar, você pode ter voto para o tribunal. Agora, será que o eleitor dele vai querer que ele vá embora da Assembleia? Outra coisa, lutei e luto pela unificação das eleições no Brasil. Isso foi um trabalho. Nós fizemos uma campanha nacional contra o suicídio e a automutilação durante esse tempo todo meu de Assembleia Legislativa. E fiz pela unificação das eleições. Nós não podemos aceitar a eleição mais de 2 em 2 anos. Nós temos que ter a eleição de presidente. Olha a economia que a gente faz. Votar de presidente da República a vereador. O carro de som que sai pedindo voto para o vereador, ele vai pedir para o vereador, para o governador, para o senador, para o presidente. Unificar as eleições. Essa é um trabalho que a gente tem. E nós vamos fazer o seguinte, eu fiz errado no passado quando eu fui eleito para ser vereador, representar a população belo-horizontina.
Eu deixei um mandato no meio e fui ser deputado. Quem votou em mim para ser vereador, será que não gostaria que eu continuasse vereador, não? Agora, se a gente unificar as eleições, vereador vai ser vereador, deputado vai ser deputado, senador vai ser senador. O cara não vai largar o Senado para ser candidato ao governo. Então ele vai escolher. Unificar as eleições tem que ter tem que ser urgente isso. Falando de eleição e do ano que vem, o senhor está no PDT, vai sair do PDT, o senhor mencionou isso, né, por conta do Tribunal de Contas, mas o PDT tem um candidato, inclusive lançou o Alexandre Calil. O senhor acredita que é uma candidatura viável? Vai ter o apoio do senhor? Eu não posso apoiar o Alexandre Calil, mas eu vejo o Alexandre como um bom nome para Minas Gerais. Se ele fizer metade em Minas Gerais do que ele fez em Belo Horizonte, com certeza o Minas Gerais vai ficar muito melhor do que está hoje. Calil foi um excelente prefeito. É só lembrar da aprovação que teve, da reeleição em primeiro turno. O Calil sempre foi um nome com aquele jeitão dele, de atleticano chato, né? Ele sempre foi aquele jeito, mas é uma pessoa que pega as coisas e faz. Calil é um bom nome para o PDT, é um nome que vai fazer a diferença. Ontem teve até, essa semana, né? Teve até uma boas-vindas que foi dada em Belo Horizonte. Fiz a questão de não subir no palanque lá, mas de ir lá, de dar um abraço nele, de mostrar. Eu acho que Calil vai conversar com a população. Calil tem a oportunidade de conversar. Ele vai conversar e vai ver as necessidades que precisa em Minas Gerais. Vai para o segundo turno. Na minha opinião, Calil é um nome para ir para o segundo turno. Não sei com quem ele vai para o segundo turno. Falando de outros nomes, né, que têm se colocado na disputa, o senhor acredita que o vice-governador Matheus Simões pode dar continuidade ao projeto do Zema? E o que o senhor achou da mudança dele para o PSD? Eu vejo que ele buscou um partido forte. O Matheus buscou um partido forte. Ele tem todo o direito de ser candidato ao governador. Ele tem todo o apoio do governador Zema e ele vai fazer a parte dele. Ele é vice e todo vice quer ser governador. Ele faz hoje praticamente, ele administra o Estado juntamente com o Zema. É um bom nome e vai buscar aí as composições. O partido é um partido forte, que a gente não tem nem dúvida de falar nisso, um partido que tem uma representatividade grande dentro da Assembleia Legislativa, que tem um líder como o Cássio, é uma pessoa que de bom convívio também. Eu acho que o Matheus fez uma coisa certa, buscou um partido forte para uma candidatura dele. E o nome do Cleitinho, o senhor acha que é uma candidatura viável? Eu vejo Cleitinho, na minha opinião, Cleitinho não é candidato. Cleitinho não é candidato. Cleitinho é ele tem que continuar sendo um fiscalizador. Ele fiscaliza o Estado. Você já imaginou como é que nós vamos ficar sem um vídeo do Cleitinho falando do pedágio que está um absurdo? Que eu sempre falei que pedágio não pode ser. Como é que nós vamos ver o Cleitinho sem falar que vai ter que dar aumento para o funcionalismo? Todas as regras. Então, eu acho que o Cleitinho não tem cara de executivo. E o Cleitinho é legislador. O governador Romeu... Se bem que o irmão dele faz um bom trabalho, né, Letícia? Lá na cidade de Divinópolis. Mas faz um bom trabalho porque já tem uma experiência grande no acompanhando o Cleitinho no Legislativo. O governador Romeu Zema também tem colocado o nome dele à presidência. Como que o senhor vê o nome dele? Eu acho que o governador ele tem que seguir essa vida pública dele. Ele vai ter que tentar agora a presidência da República. Minas, na minha opinião, Minas precisa de uma representatividade forte na presidência da República. Você falar para mim como é que você vê Zema, como é que você... Eu acho que todo mundo tem o direito de ser candidato.
é o cargo que postula. Deputado, já caminhando para o final, a gente falou de TCE, falou de Assembleia, mas não tem como não perguntar do América para o senhor. Como que o América vai ficar nessa história do senhor indo para o TCE, se vai abandonar a mesma gestão ali do futebol? Nós deixamos a gestão do futebol. Eu poderia, vamos lembrar disso, ter deixado o América depois do Campeonato Mineiro. A gente sabia toda a dificuldade que tinha o América. Eu costumo aprendi com meu pai, o comandante não pode, o capitão não pode largar o barco na hora que o barco está ruim. Então, eu vou levar até a hora que a gente permanecer na Série B esse ano. E é a primeira vez que eu deixo o América numa situação que eu encontrei. Eu encontrei o América na Série B, mas já fui para a Série A e já voltei. Eu peguei o América quando eu fui campeão em 17, campeão brasileiro em 17, quando eu fui mineiro em 15 e 16, campeão mineiro em cima do Atlético. Eu costumo falar o seguinte, eu peguei o América sempre na B e deixei na A. Peguei na B e vou deixar na B. Eu nunca poderia deixar o América na Série C, e é por isso que a gente está hoje. Porque, independente de deixar a direção do América, eu sempre vou ser um americano, filho de americano, e ter chegado aonde o pai de muitos americanos e o meu pai nunca teve a oportunidade de ver. Lá do Saúl, nós quando chegamos na Libertadores, chegamos na Sul-Americana pela primeira vez na história do América, fui campeão mineiro, fui campeão brasileiro da Série B, fui campeão mineiro lá atrás da Série E, da Série C, faltava da Série A. Mas quem sabe no futuro, daqui a 20 anos, 10 anos ou antes disso, a gente pode estar colaborando com a América para ser campeão da Série A. E lembrando, né? O América hoje, ele abre o leque para a gente consolidar uma SAF. O torcedor americano pode ter surpresa, mas toda vez fala isso. Não, mas agora eu vejo que a América pode fazer isso, Letícia, porque antigamente só entregava o futebol. Hoje nós vamos também negociar um centro de treinamento. Então tem um ativo do América que pode estar e ajudar nessa negociação. E que modelo, assim, uma SAF do Cruzeiro ou do Atlético, assim, em que moldes, assim, que o senhor acredita que tem que ser? O Cruzeiro, o que acontece? Nós somos o primeiro time a fazer uma SAF. Mas o Cruzeiro chegou e entregou o time, entregou o treinamento, entregou o patrimônio. Então quem estava comprando com a gente falou, peraí, o América só quer dar o futebol. E só o futebol, a pessoa não coloca o dinheiro hoje. Ela tem que ter algum bem, algum ativo ali. Então o que acontece? Hoje nós já temos a conversa em todos os níveis do América, que a gente vai entregar o futebol do América e vai entregar também o treinamento. Nós vamos vender 70% do América. Você aí que quer investir num time de futebol, o América é o melhor, porque hoje nós vamos ter condição de entregar o clube, entregar o futebol do clube e entregar também 70%, por exemplo, de um patrimônio que hoje vale 100, 150 milhões de reais, que é o centro de treinamento. Vamos entrar também com 70%. Então a pessoa vai ter futebol, lugar de treinar, e nós temos um ativo bom, que é o Independência também, que dá para a gente fazer uma boa administração ali conjunta. Só uma última pergunta. O senhor falou das expectativas, né, pro TCE. Já tem alguma ação que o senhor já quer chegar e tem em mente para poder realizar? Fiscalizar, conciliar, ouvir todos os detentores de cargo público. Outra coisa que eu nunca ouvi na Assembleia. Eu nunca vi um conselheiro ligar para um deputado e falar assim, nós podemos melhorar a fiscalização aqui se vocês fizerem essa lei, essa e aquela. Então, eu acho que o que a gente vai aprender ali dentro, o que a gente vai chegar para aprender, eu vou ter oportunidade de falar para os meus ex-colegas deputados, falar ali que podemos melhorar a fiscalização se a gente fizer essa ou aquela lei. Então, essa conduta, esse engajamento com o próprio legislativo, que é a Assembleia, o TCE é um órgão fiscalizador
na Assembleia, a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor e vivenciar o que pode melhorar ali dentro. Deputado, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo a voltar outras vezes, agora lá na próxima vez como conselheiro do Tribunal de Contas. Obrigado, e assim é sempre bom a gente vir ao tempo, a gente bater um papo, a gente conversar eu tenho certeza, uma emissora e um jornal que a gente vê que todo mineiro acompanha. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no nosso canal de O Tempo e também no portal otempo.com.br. Até mais!